Olá, mais um assunto por aqui falando sobre temas que surgiram lá nas lives do Instagram. Se você ainda não me segue, tem em algum lugar aí. Não precisa clicar agora, no final do vídeo, se fizer sentido para você. Me segue por lá e você vai saber quais são os temas que estão surgindo por lá, vai poder participar, vai poder fazer perguntas, enfim. Agora todas as lives são às quintas-feiras, então só depois dá uma olhada lá, essa questão dos horários, de fuso, enfim. Toda quinta-feira tem live lá pelo Instagram e um dos assuntos que surgiu foi uma pergunta que me fizeram. Se eu estou perdendo tempo. Eu estou perdendo tempo? Acho que a pessoa perguntou, né? Eu estou perdendo tempo? E aí a minha pergunta é, o que é perder tempo? Porque eu acredito que o tempo, o momento presente, ele é perfeito. Então, o que você está fazendo agora era exatamente o que você deveria estar fazendo agora. Que no caso, assistindo esse vídeo, é exatamente o que você tem que fazer. E aí, de repente, você pensa, ai, mas um vídeo de 10 minutos, eu tô perdendo aí tempo assistindo o vídeo. Agora, será que o que você vai ouvir aqui não vai te ajudar a ganhar tempo lá na frente? Então fica aí também uma reflexão de que tempo é uma percepção, é uma sensação de que eu estou perdendo, que eu estou investindo, que eu estou aproveitando. Então você precisa ter essa percepção, porque não é o que... Eu ouvi uma vez uma pessoa falando, eu gostaria de estudar mais ou me aprofundar mais nessa questão de administração do tempo, o gerenciamento do tempo. E aí a pessoa, a mentora, falou, olha, tempo a gente não gerencia. O que a gente gerencia são as tarefas. O tempo é igual para todo mundo. Uau, é verdade, né? Todo mundo só tem 24 horas. Então, o que acontece? Quando você fala, eu não tenho tempo, é porque você quis colocar dentro das 24 horas mais coisas do que poderia caber ali. Agora, se você está com a sensação de que está perdendo tempo, provavelmente você não tem atividade suficiente para preencher esse tempo, como a sociedade diz que você deve estar com esse tempo todo preenchido. Se você estiver ali numa pausa, num vácuo, né, de tempo, nossa, não estou fazendo nada, não estou sendo produtiva, então quer dizer que eu estou perdendo tempo na vida. Então você vê como que é a percepção do tempo e não necessariamente o tempo. Então, a primeira coisa aí que você tem que pensar é sobre gerenciamento de tarefas. Isso sim te dá uma percepção melhor. Deixa eu gerenciar, deixa eu ver o que cabe no meu dia, deixa eu ver se realmente isso aqui dá pra eu manter no meu dia a dia, que é aquela frase que eu gosto bastante, que eu falo sempre, se não cabe no meu dia, não cabe na minha vida. Então, de repente, você tem alguma coisa que você fala, nossa, isso é super importante pra mim. Atividade física, pra mim, é primordial. E aí você não encontra um único dia dentro dos seus 7 dias na semana ou dentro dos seus 30 dias no mês para fazer uma atividade física. Então, de fato, isso cabe no seu dia porque não tá cabendo na sua vida. Então, o fato de você estar apressada, não, é porque eu tenho outras coisas para fazer. Tudo bem. Então, não diga que isso é prioridade para você, porque o que é prioridade, você vai encontrar tempo para investir, você vai fazer tempo, você vai criar tempo para isso. Então, esse é o primeiro ponto. Gerenciar a quantidade de tarefas que você tem para usar aí dentro das suas 16 horas, né? Porque vamos colocar aí 8 horas para dormir, né? Não sei se você precisa se locomover para trabalhar, enfim. Então, tira esse tempo de sono, de locomoção, enfim. Se bem que mesmo no tempo de locomoção, você pode ler, de repente, né? Cabe aí para você ler. Eu não consigo ler num ônibus, mas eu consigo ler num carro, por exemplo, né? O ônibus, acho que dá aquele chacoalhar do ônibus, me dá um pouco de enjoo, me dá um pouco de sono, as letras embaralham, mas eu consigo ler no carro. Então, depende, até no tempo de locomoção, se você não estiver dirigindo, óbvio, mas se você estiver dirigindo, ainda tem o podcast, né? E tem os podcasts também com assuntos bem relevantes lá no Café com Coragem, lá no Spotify também, posso deixar aqui para você ouvir enquanto dirige. Então, dá para aproveitar, sabe, alguns minutos aí do seu tempo que você não está totalmente dedicado a uma atividade, como é dirigir ou estar, né, num transporte, seja público, seja no metrô, enfim. Então, esse é o primeiro ponto. Gerenciar as suas tarefas para que você tenha uma melhor percepção, uma melhor sensação de que o tempo está sendo bem aproveitado. Agora, se a gente for pensar no que o nosso filósofo aí dos anos 90, dos anos 80, 90, né, um grande filósofo que eu gosto bastante, que é o Renato Russo,
que inclusive quando eu for pro Brasil eu quero comprar o livro de listas dele, porque ele tinha listas para tudo, como o meu grande amigo aqui, Leonardo da Vinci, que também tinha lista para tudo, anotava tudo, cadernos mil. Mas eu quero o livro físico. Eu não sei se tem o livro digital, mas eu quero físico, eu quero folhear, eu quero olhar, né? Quero ver as letras de músicas, as inspirações que ele colocou ali nesse livro. Livro das listas de Renato Russo. Se você gosta de Renato Russo, se você gosta de lista, de organização, fica aí a dica também. E Renato dizia que nós temos nosso próprio tempo. Então, essa coisa do coelhinho da Alice, né? Tô com pressa, com o reloginho correndo. Tá com pressa de quê? Você quer chegar aonde, né? Qual era o seu parâmetro, né? Tô com pressa, tô atrasado. Mas por quê? Você devia estar em que lugar, a que horas, né? Então, essa sensação de termos nosso próprio tempo, nós fazemos o nosso próprio tempo, essa questão não tá falando sobre eu tô atrasado, né, no relógio de 24 horas. Temos nosso próprio tempo, é que cada coisa vai acontecer no momento certo, sabe? Esse descanso de que a gente tá vivendo o momento presente, e o momento presente é perfeito. Nesse exato momento, são alguns minutinhos de vídeo que você tá assistindo. Então, desfruta disso, desfruta desses 10 minutos. Ah, mas eu não tenho 10 minutos. De repente, esses 10 minutos podem economizar o seu tempo lá na frente. Então, é a percepção, é o momento presente, é desfrutar do que você está fazendo agora, não é? Ai, eu tô atrasado porque eu deveria estar fazendo tal coisa em tal lugar. Meu, não deveria, porque se fosse para você estar lá, você estaria lá. É aquela velha história, ai, perdi o avião, eu perdi o ônibus, eu não consegui entrar em tal lugar porque fechou antes de eu entrar. Tá tudo certo. Era exatamente assim que teria que acontecer. Então, essa sensação de que a gente é o senhor do tempo, né? Os senhores do tempo, também é uma forma de rebeldia, porque eu sempre digo que a vida tem seu próprio fluxo, e eu não tô dizendo pra gente ser inconsequente, então não vou nem me preocupar, se a vida tem um fluxo, então deixa ela me levar. Não é nesse sentido, mas é o sentido de que nem tudo a gente vai ter o controle. Aliás, de quase nada a gente tem o controle. A gente tem o controle do nosso mundinho ali, mesmo assim, muitas influências externas, né? Então, quando eu me dou conta disso, eu trabalho muito mais com aceitação. Eu trabalho muito mais com essa questão de que eu aceito as coisas que vêm, porque eu sei que o que tá vindo é o que tem de melhor para mim naquele momento, né? Trazendo aprendizados, trazendo questões que eu preciso trabalhar, as minhas próprias carências, expectativas, projeções, enfim, tudo que tá ali no pacote é para eu olhar. Então, vamos olhar, vamos aproveitar o tempo para olhar para isso. Outra questão é a avaliação do que eu falei, né, das tarefas, né, desse gerenciamento de tarefas. De que forma que essas tarefas estão chegando no meu dia, no meu tempo? Né, porque elas podem chegar de duas formas, né, pelo menos duas formas. De formas aleatórias, as coisas vão caindo no meu colo. Eu tinha uma amiga que trabalhava comigo e ela sempre falava, porque tudo isso aqui só cai no meu colo, as coisas só caem no meu colo. E aí hoje, quando, né, com uma outra mentalidade, eu fico imaginando, né, como que a gente permite que as coisas simplesmente caiam no nosso colo? Por que eu não tenho uma postura de responsabilidade, né, de ser adulto e falar, olha, isso aqui não é meu, isso aqui não é meu. Então, você procura o dono disso aqui, porque isso aqui não é meu. Não é simplesmente de forma aleatória as coisas vão cair no seu colo e você se sente na responsabilidade de resolver. Não funciona dessa maneira. Então, essa aleatoriedade, o Christian Barbosa, ele fala muito bem disso no livro A Tríade do Tempo, das coisas urgentes, das emergências. Sabe aquela coisa do incêndio, né? Você vira meio que um bombeiro de coisas alheias. Presta atenção se as coisas estão caindo no teu colo de forma aleatória. Ou porque você mesmo joga tudo pra cima, que cair, você vai... então tá, vou resolver isso aqui, né? Caiu isso aqui, vou resolver. Então pode ser você mesmo que tá jogando aí as coisas de forma aleatória, como pode ser alguém que tá demandando tempo da tua vida. Então tá na hora de você ser adulto e aprender a dizer, olha aqui, eu tenho outras coisas aqui para resolver, eu tenho outras demandas e eu não vou ter tempo de fazer isso. Eu posso até fazer para você quando eu terminar as minhas coisas, quando eu tiver tempo, quando me sobrar tempo. E de fato,
é bem provável que isso não aconteça, porque a pessoa, se ela estiver com pressa, ela vai ter que se resolver. Né? Então eu tinha na minha sala uma frase, não sei se eu vou lembrar, mas era mais ou menos assim: não faça da tua desorganização ou da tua falta de planejamento a minha urgência. O fato de você não ter planejado, o fato de você não ter se organizado para isso, o fato de você deixar tudo para a última hora é um problema seu, você resolve. Não faça disso a minha urgência, porque eu vou fazer dentro do meu tempo. Então quando a gente começa a dar uma de louca, porque na verdade essa é a postura correta, de você colocar limites, de você ajudar na medida do possível, mas não abraçar a falta de responsabilidade do outro, né? Mimar, não, vem cá, você não teve tempo, não, tudo bem, eu faço pra você. Você sempre vai ser um bombeiro, né? No teu dia a dia, sempre apagando o fogo do outro. O fogo aqui no sentido de papelada, de urgências e de emergência. Então não seja essa pessoa, porque ela sempre vai recorrer a você e você sempre vai acabar se enrolando na aleatoriedade alheia. Então, não seja aleatório nem com as suas coisas e nem permita que as outras pessoas venham trazer essas aleatoriedades para você. Isso no trabalho, isso na sua vida pessoal, isso, enfim, de uma maneira geral. Então, essa é uma forma das coisas chegarem até você. Outra forma das coisas chegarem até você é através da intencionalidade. Você sai semeando, né? Olha, eu pretendo fazer isso esse ano, esse trimestre, esse mês, essa semana, sabe? Fazer aquele planejamento intuitivo que eu falo sempre, e tem inclusive uma temporada falando sobre planejamento intuitivo aqui no YouTube, vou deixar para vocês e em algum lugar, para caso você queira aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Então eu não sou o tipo de pessoa que eu planejo assim, eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Não, eu semeio. A minha intenção é fazer isso ou algo melhor. A minha intenção é me sentir assim, e eu posso me sentir assim através de X, Y, Z situações. Então, eu deixo a minha semente ali, o meu desejo que faz sentido para mim, e eu deixo a própria vida se encarregar de trazer aquilo que vai atender ali minha expectativa, as minhas projeções, e nem sempre atendem, e tá tudo bem. Mas sempre dá certo, porque no final das contas, o que tá contando ali é a experiência que eu vou ter ao longo desse processo. Então, essa é a outra forma, a forma intencional. Então, a forma aleatória, que pode vir através da sua própria aleatoriedade ou dos incêndios alheios, né? A sua própria falta de organização, falta de intencionalidade, enfim. Isso vai te dar mais uma sensação de eu estou perdendo tempo, o que eu tô fazendo da minha vida, por que eu tô aqui sem rumo, será que, né? Onde que vai dar esse caminho aqui? Então, essa é uma forma, e a forma intencional não te garante, tá? Essa é a vida real. A vida ideal é aquela que a gente desenha no papel, faz o mapa, faz o plano, faz a lista, tudo isso é lindo. É aquilo que a gente idealiza, mas o nome já diz, tá idealizando. A vida real acontece diferente. Só que se você tiver um ponto, a qualquer momento que as coisas possam ruir, você tem ali uma bússola para te guiar, para te fazer voltar de onde você parou, ou para você conseguir recalcular a sua rota. Então, aleatoriedade, intencionalidade, aí fica a seu critério escolher de que forma você vai usar, né, o seu tempo, se de forma intencional ou de forma aleatória. Aí você vai poder responder essa pergunta que foi feita: eu estou perdendo tempo? Então, a resposta só você que pode dar. Se fez sentido para você esse vídeo, aproveita e curte, mas curte mesmo, sabe por quê? Tem muita gente que assiste, tem algumas pessoas que comentam, algumas pessoas que depois falam comigo, mas esquecem de curtir. Então, para que esse vídeo chegue para mais pessoas, é interessante curtir. Às vezes eu vejo as visualizações, não é compatível. Um monte de gente visualizou e não curtiu. E se você não curtiu, tá tudo bem. Agora, se você curtiu, aproveita e faz isso agora, encaminha para alguém que de repente possa se beneficiar com esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e ativa o sininho. E mais conversas a respeito das questões que surgem lá nas lives na semana que vem.